Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, né, vínhamos trabalhando aí o movimento modernista aqui no Brasil, né, falamos sobre a primeira geração modernista, né, conhecido como fase heróica, né, do modernismo, porque foi justamente quando o modernismo veio a ser implantado aqui no Brasil, né, tendo como marco inicial ali a Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu em São Paulo, né, no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Né? O modernismo, a princípio, né, ele foi um movimento, né, que agregou várias formas de arte, né, as artes plásticas, a música, a literatura, que afinal de contas é o nosso foco. Né? Nesse primeiro momento, nós temos aí três grandes escritores, né, sendo eles o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira e o Mário de Andrade. Né? O Manuel Bandeira, né, escrevendo uma lírica, né, fazendo ainda alguns apegos às estruturas mais tradicionais, né, ainda fazendo mais já fazendo uso dos versos livres, né? O Oswald de Andrade, né, com escreveu tanto prosa quanto poesia, né, mas numa linguagem mais agressiva, né, mais violenta, né, mais transgressora. Né? O Oswald de Andrade realmente é a alma, né, do modernismo ali, né, um sentimento mais anárquico, ruptura, né, com as tradições artísticas, né, que vinham sendo realizadas aqui no Brasil. Mário de Andrade, o grande intelectual, né, do movimento modernista. Né? O Mário de Andrade foi prosador, né, escreveu contos, romance, né, escreveu Macunaíma, né, segundo ele, uma rapsódia, né, que é um livro fantástico, um livro fenomenal e único dentro da literatura brasileira, né, que vai agregar um conjunto de lendas, costumes e crenças, né, genuinamente brasileiros. Afinal de contas, essa era a intenção do movimento modernista. Né? Então, para a gente continuar esses nossos estudos falando sobre o movimento modernista, sobre a primeira fase modernista, eu trouxe hoje um poema, né, do Mário de Andrade, né, um poema chamado Ode ao Burguês. Né? Esse poema ele foi lido na semana de 22, né? Debaixo de vaias, né? As pessoas que estavam ali assistindo também faziam parte, né, dessa burguesia paulista, portanto, se sentiram ofendidas. Né? Vamos, portanto, ao poema. Diz assim: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, italiano, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, gemem sangues de alguns mil-réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam o tantão com as unhas. O insulto burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam as manhãs. Olha a vida dos nossos setembros. A sol choverá arlequinal, mas à chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, daria Suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, te darei pelos teus anos um colar, 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente
as mesmices convencionais. Mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2-2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando a religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Né? Então tem que ser lido dessa maneira. Né? Afinal de contas, ele é um grito, né? Ali do modernismo, né? Contra essa classe que emergia na cidade de São Paulo. Né? O comércio, né? Eram pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham cultura. Né? A gente tem muito isso aqui no Brasil. Né? A pessoa tem dinheiro, mas não se importa com a cultura, não se importa com o conhecimento. Né? Então, o poema é, de certa forma, um grito, né, contra essas pessoas. Então, eu fiz aqui uma análise, né, que vou compartilhar com vocês. Diz assim: Ódio ao Burguês é o 9º poema da obra Policéia Desvairada, de Mário de Andrade. Essa obra, Policéia Desvairada, ela foi lançada em 1922, no mesmo ano da Semana de Arte Moderna. O Mário de Andrade já tinha lançado um livro em 1917, né, chamado Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, né, no qual ele abordava, né, os horrores da Primeira Guerra Mundial, né, e que se posicionava também contra ela. Mas nesse primeiro livro, o Mário de Andrade ainda apresenta algumas características das escolas literárias anteriores, como o nazianismo e o simbolismo. Em Policéia Desvairada, não. É o primeiro livro genuinamente modernista do Mário de Andrade. Então, o poema ele foi lido durante a Semana de Arte Moderna de 22, para o espanto da plateia. Em Ódio ao Burguês, Mário de Andrade atacou as elites retrógradas. O poema caracteriza uma fase do modernismo marcada pelo empenho na destruição do passado literário, político e cultural que mantinha a sociedade brasileira atada a modelos e comportamentos que vigoraram em fins do século XIX. Então, essa é a primeira característica modernista. Vamos trazer algo novo, vamos ser contrários aos modelos acadêmicos, clássicos, que imperam na literatura brasileira desde sempre. Então, eles vinham com propostas de renovação artística, de renovação cultural. No contexto revolucionário do modernismo, o termo burguês tem um campo semântico bem caracterizado. Com ele designa-se geralmente o inimigo, ou seja, o indivíduo que, indiferente às propostas de modernização estética e social, permanece preso ao passado. O próprio do seu comportamento é isolar-se do mundo por não querer se sujar. Insensível aos clamores da vida, o burguês refugia-se numa redoma asséptica e ele permanece, contemplando narcisicamente o próprio umbigo, satisfeito de si. Então, note-se, por exemplo, quanto essa imagem evoca-nos a repressão, a autossuficiência da personagem do que Mário de Andrade desanca neste poema intitulado significativamente Ódio ao Burguês, ou Ódio ao Burguês. Ode é uma ironia, esse título é bastante irônico, porque ele vai buscar justamente na questão da ode. O que é a ode? A ode é um tipo de poema feito na antiguidade, ou seja, clássico, que se louvava alguém. A ode é um poema de louvor. Então, aqui ele faz ódio ao burguês no sentido de ironia. Na verdade, ele não está louvando. Pelo contrário, quantas vezes aparece ali a palavra ódio ao longo do poema? Uma enormidade de vezes. Então, a atmosfera de tédio, monotonia e pobreza espiritual, frequentemente acompanhada pela denúncia social, chegou a um ataque agressivo à mentalidade pequeno-burguesa. O universo do poeta opõe-se radicalmente ao conforto, luxo e opulência do mundo burguês. Seu espaço está fora das quatro paredes. A moradia é a rua, onde, no meio da massa amorfa,
coloca-se ao lado dos desprotegidos, pobres e humildes, né? Aí nós vemos outra característica, né, do modernismo também, né? Essa valorização daquilo que é popular, essa valorização daquilo que vem do povo, né? O seu comportamento, o seu cotidiano, a sua linguagem, né? Então, o poema Ode ao Burguês é uma sátira, né? O que é uma sátira? A sátira é um tipo de composição literária que tem por finalidade criticar, né? Satirizar. Né? Satirizar é estabelecer uma crítica, né? Às vezes por via direta, às vezes por via indireta. Né? Enquanto aqui é coerente na medida em que o seu alvo é outro. O burguês rico, né? Ignorante, preocupado com o dinheiro, com as aparências, sem fé cristã. Né? Não se pode, então, ver a crítica, a sátira dos modernistas em Ode ao Burguês como caracterizadora de uma postura antiburguesa. Né? Não é isso. Uma vez que as ideias desses modernistas não se chocavam com o burguês intelectualizado, né? Ela se restringia ao burguês urbano, não ao burguês rural. Né? Afinal de contas, o modernismo ele foi um movimento urbano, né? Ele vai acontecer na cidade de São Paulo, né? Justamente ali com as pessoas, né? Já de uma grande metrópole. Né? São Paulo já era uma cidade grande no início do século XX. Tá? Então, Mário de Andrade, né, ele vai gozar, né, ele vai satirizar mesmo, né, os burgueses que ampliam suas barrigas, né, à proporção que murcham o cérebro. A rebeldia social encontra correspondência estilística. Em lugar de adjetivos, são usados substantivos com função adjetiva. Né, homem curva, homem nádegas. Né? O futurismo preconizava o abandono do adjetivo e da pontuação regular. Então, lembram-se das vanguardas europeias, né? As vanguardas europeias, elas influenciaram fortemente a forma, né, de escrever dos nossos primeiros modernistas, sobretudo o movimento futurista, né? E o surrealismo vai influenciar depois a segunda geração. Então, em profundo desabafo pessoal, o poeta denuncia a mesquinhez, né? O pandurismo dos imigrantes bem-sucedidos, né? Atendendo à técnica do verso harmônico proposta no prefácio interessantíssimo. Então, o prefácio interessantíssimo é um poema, né? Um poema razoavelmente extenso que vai abrir Paulicéia Desvairada. Então, no prefácio interessantíssimo, quase um manifesto, né? Das propostas que Mário de Andrade tem a respeito do próprio fazer poético, né? De como se fazer, portanto, a literatura e a poesia. Né? Então, Mário de Andrade joga com a rima em diferentes posições, né? No mesmo verso ou em versos seguidos, daí as assonâncias alcançadas em zurros, muros, pulos. Né? São essas assonâncias. A assonância é a repetição, né, das mesmas vogais, né, ao longo dos versos. Então, ele faz referência sarcástica aos hábitos colonizados de falar o francês e participar da onda de pianolatria. Né? Quando ele fala em pantam, né, a gente tem que ver, né, que hoje, né, a língua, né, da moda, a língua do comércio, né, é o inglês. Mas até o século XIX, né, a língua de status era o francês. Então, as filhas, os filhos de famílias ricas, né, de famílias abastadas, eles aprendiam a falar o francês, né, e tudo aquilo que, de certa forma, tinha um caráter europeizante, né, eurocentrista. Muitos deles, né, as filhas, né, de famílias tradicionais, aprendiam a tocar o piano, né, que era um instrumento musical da elite, né, em contraponto do violão, da viola, que era um instrumento musical da periferia, da marginalidade, né? Por exemplo, com a questão do samba, né? Começa ali com samba de violão, lundu, né? As modinhas, né? Tão famosas aí no início do século XX. Então, é uma sátira aos que cultivam a ideologia da caderneta de poupança, né? Estão empenhados em assegurar o futuro e se esquecem de viver o presente. Então, são pessoas que têm banha, sebo na cuca, né? Retardando o andamento das células cerebrais. Né? Vai falar ali
né, contra as adiposidades cerebrais, né, contra essa quantidade de gordura no cérebro que não deixa o cérebro reagir, pensar, né? Ou seja, uma situação de comodismo, de comodidade em relação ao conhecimento, né? De não ter interesse com a cultura, de não ter interesse com a educação, né? Então, colocando este verso após o diálogo mercantil entre o pai burguês e a filha penólatra, o poeta se posiciona num socialismo emotivo intenso. A gente tem que lembrar que essas vertentes, né, anticapitalistas, elas também estavam começando ali, né, no final do século XIX, tomando força no Brasil, né, que alguns, a gente vai falar isso mais adiante, numa outra oportunidade, né, muitos dos escritores da segunda geração do modernismo brasileiro, né, eles são tidos como comunistas, né? Uma bronca contra o comportamento previsível daqueles que se deixam marcar pela repetição dos mesmos hábitos, sem perceber o quanto a rotina asfixia, né, e aprisiona o cérebro e as sensações. De olhos, né, que são joelhos, né, a agressão aos papamissas, né, fazem do compromisso de ir à igreja muito mais um hábito social do que efetivamente um ato de fé. A gente vai falar ali o burguês de giolhos, ou seja, o burguês ajoelhado, né, está rezando, né, uma vez por semana na missa, né, mas que explora o seu empregado, né, destrata o seu comum, que não tem humildade em relação às questões sociais, né? Os adjetivos vermelho, fecundo e cíclico são aplicados contra a expectativa da norma, né? Geram um nonsense. O nonsense é aquilo que não tem muito sentido, né? No verso seguinte, reaparecem as antimerias, né? Substantivos com função adjetiva. Ódio ao burguês é um poema mais famoso do autor, um dos mais famosos, com toda certeza. O título em si parecia indicar um canto de triunfo, como eram as odes gregas, né, que já expliquei anteriormente, à burguesia. Mas, na realidade, quando lido, revela sua intenção crítico-agressiva, pois o que se entende ao pronunciá-lo é ode ao burguês, né? Não ode ao burguês, ódio ao burguês, né? O que o texto efetivamente é, portanto. Né? Repetindo a mesma técnica de composição fragmentária, né, do poema, este poema é quase inteiriçamente uma violenta declaração de ódio à aristocracia, né, e à burguesia paulistanas, por causa de sua incapacidade de sonhar, de dar o verdadeiro valor às coisas do espírito. Né? Este tipo de crítica vinha se desenvolvendo desde o romantismo, mas alcança neste texto, é quase um panfleto político, né, um momento destacado. Nele, o artista, que aí se vinga, né, o mundo da opressão burguesa e aristocrática, nos é apresentado como alguém capaz de humanizá-lo, pois tem o poder de produzir o êxtase que fará o sol. Né? Mais uma vez, né, ele, como um escritor, né, e um brilhante escritor que era, ele vai contar ali, vai constar que esse sol, né, é o conhecimento, né, é a luz, né, isso vem desde dos ideais iluministas, né, ou seja, colocar a razão, né, como carro-chefe, né, nas decisões que nós temos no cotidiano. Né, e como que essa razão chega até nós? Através da arte, né, através da educação. Né? Não há outra possibilidade de chegar até nós. Né? Eventualmente, uma outra pessoa mais sensível, né, que está fora desses dois contextos, né, consegue ter uma vida mais voltada, né, para o conhecimento. Né? Mas é raro. Né? Quando a gente fala de arte, né, a arte no sentido amplo da palavra, não necessariamente a arte ensinada na escola ou na universidade, né? Mas o acesso a essa produção artística, né? Quantos artistas nós temos no Brasil, aí, sobretudo poetas, né? Nunca entraram numa escola, nem por isso deixaram de ter uma sensibilidade em relação ao conhecimento, né? Em relação à necessidade, né? De aprender, né? E também a sensibilidade quanto à estética literária. Né? Nós temos vários exemplos disso. Né? Nós temos Patativa do Assaré,
por exemplo, que é um cordelista, né, do Nordeste brasileiro, ela nunca foi numa escola. Né? Os versos dele hoje são estudados fora do Brasil. Né? Nós temos poetas aqui mesmo, próximos de nós, né, de Goiandira, Adolfo Mariano, né? É um poeta que estudou apenas 11 meses na vida, né? Mas tinha uma carga sensível muito grande, conhecimento muito grande na arte, né? De trovar, na arte de escrever. Né? Então é disso que o Mário de Andrade está falando ali, né? Quando ele traz essa luminosidade para dentro do poema. Então o poema, né, tem um tom agressivo, exclamativo, sugere os gritos, né, e a revolta, né, a irreverência contra a estrutura social, o uso do verso livre, né, e a substantivação dupla, né, quando burguês de olhos, homem nádegas, homem curva. Né? É um poema rebelde do Mário de Andrade, mostrando o ódio e o insulto ao burguês, a mesmice do cotidiano artificial da burguesia citadina, né? Ódio ao burguês, burguês níquel, né? Dinheiro, indigestão, enquanto muitos passam fome, né? As formas, as curvas, as nádegas, as preocupações com o corpo, né? Então é essa questão, né? Quando ele diz ali o burguês níquel, né? Ele não está falando da importância que ele dá ao dinheiro, do eu lírico, da importância que o eu lírico dá ao dinheiro. Pelo contrário, ele está dizendo que o burguês, sim, é um ser muito preocupado só e somente, né, com a questão econômica, né? Está de barriga cheia, né? Sem se preocupar com a questão do coletivo. O ideal é sempre o egoísmo de si mesmo. Né? Então, tem sempre algo de francês, de italiano, não importa o que seja. Né? Então, a subjetividade do poeta insulta a cautela, né? Cuidado. Então, quando ele usa a palavra cautela ali no texto, é um tom pejorativo. Né? Quando ele fala cautela, seja cauteloso, né? Seja cuidadoso. Então, a cautela ali é no sentido mais pejorativo. Né? Esse cuidado com a aristocracia e critica, né, os barões lampiões, né, donos de terra, que são verdadeiros donos de bandos, jagunços, né, os condes joões, nobres, né, com nomes populares, de origem humilde, e os doxurros, né, zurrar, né, uma onomatopeia, né, imitando a voz dos burros, né. Então esses burgueses que vivem dentro de seus domínios, né, seus muros, e não tem coragem, né, para mudar, né, pular o muro, né, sair de cima do muro. A gente usa a expressão ficar em cima do muro, né, quando a pessoa ela não quer se posicionar, né, chorando alguns mil réis, né, com aulas de francês para as filhas. Aqui cabe mais uma explicação, quando a gente tem ali, né, esses barões lampiões, né, Lampião ali está fazendo até uma referência, né, já depois vai ser utilizado ali no cangaço, né, com Virgulino Ferreira da Silva, né, vulgarmente chamado Lampião. Né? Então, né, essa questão de formação de bandos. Né? Aqui em Goiás, a história de Goiás, né, a gente percebe no início aí da história de Goiânia, né, Goiânia, entre o século XIX e o século XX, né, isso era algo comum aqui para nós. Né? Algumas famílias, né, locais, algumas famílias daqui de Goiás utilizavam sim desses jagunços, desses bandos, né, para impor a sua violência e, portanto, manter o poder. Né? Tinha uma questão de nobreza, mas eram pessoas tão comuns quanto outra. A diferença era justamente o dinheiro, né, e a detenção do poder com as práticas violentas. Enfim, um insulto ao burguês que diz se mantenedor das tradições, mas acha indigesto feijão com toucinho. Né? Os que contam o amanhã, né? O autor pede morte à gordura, a gordura cerebral, né? O burguês mensal, do dia a dia, que frequenta o cinema com carruagens. Né? O burguês que se vê obrigado a dar de aniversário à filha, né, um colar, né, de R$ 1.500, mesmo que tenha que morrer de fome. Né? Quanto que a gente vê isso, né? O poema, né? Sempre, né? A literatura ela é sempre atual, né? Afinal de contas nós somos leitores da contemporaneidade, né? Mas a gente percebe isso hoje em dia, né? Quantas famílias aí, por exemplo, valorizam muito mais um automóvel, né? Um celular, né? E moram de aluguel, por exemplo.
né? Não valoriza uma coisa em detrimento de outra, né? Nós temos hoje uma expressão, né, de vender a janta para poder comprar o almoço. Então é isso que ele está criticando ali, né? Ou seja, vamos viver de aparência, né? Vou dar um colar para minha filha que custa R$ 1.500, né? Mas a gente vai passar dificuldade, né, depois que esse presente for dado. Mas aos olhos da sociedade, nós vamos estar muito bem, né? A sociedade vai achar que nós estamos ricos, que nós estamos bem de situação, né? Enquanto isso não é muitas vezes condizente com a verdade. Então, essa é a análise. Então, o burguês ele come assim, né? Ele é um purê de batatas morais, né? O ódio ao comportamento regular, normal, às rotinas, né? O relógio muscular, hora do almoço, jantar, ódio à soma, né? O capitalismo, ao comércio, né? A quem não se arrepende, a quem não desmaia, às convenções sociais, né? Então, morte à falsa religião, ódio vermelho, né? Alusão ao comunismo contra o burguês, sem perdão ao burguês, né? Então, a burguesia, de certa forma, é que alavancou fortemente a questão do capitalismo, né? O capitalismo, embora, né, ele tenha, claro, né, as suas liberdades, né, as suas maneiras, né, como sistema, integrar algumas pessoas, não todas, é fato, né? O tempo no capitalismo o tempo é dinheiro, né? Então acaba que a pessoa é obrigada, né, a trabalhar muitas horas por dia, né, em detrimento da sua saúde, em detrimento do seu prazer, em detrimento do seu lazer, em detrimento do tempo que ela poderia estar utilizando para ficar com a família, por exemplo. Então tudo isso, né, traz ali uma crítica forte, né, ao poema, incluso, né, no poema, portanto, do Mário de Andrade, né? Essa análise, né, é uma análise que é um ponto de vista, né, a partir da própria leitura, né? Vocês podem reler o poema, né, buscar ali outras informações, outros pontos de vista, né? Esse poema eu escolhi justamente porque a gente vai perceber que ele geralmente ele é cobrado, né, em textos em processos seletivos, né? Então, fazendo sempre alguns questionamentos de como que ele foi construído, né, essa utilização de substantivos no lugar da adjetivação, né, os recursos como a onomatopeia, né, também utilizado ali, sem sombra de dúvida, a sua própria atualidade, né, no que diz respeito aos nossos contextos históricos, sociais, certo? Então, me despeço aqui de vocês, né, deixo sempre em aberto, né, para que se eventualmente alguma dúvida surja, né, você possa entrar em contato, que nós estamos à disposição, né, para discutir e sanar possivelmente essas dúvidas, certo? Não tem mais para o presente momento, me despeço e até mais.